Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O estado de Mato Grosso tem mais de 30 municípios em situação de emergência por causa das chuvas. O presidente Lula se reúne com ministros para tratar do acolhimento aos brasileiros repatriados dos Estados Unidos. O governo americano revoga a extensão do estado de proteção para 600 mil venezuelanos. Um tumulto em um festival religioso na Índia deixa pelo menos 15 mortos. O Japão teve um recorde de suicídios entre estudantes no ano de 2024. Mas diminuiu em outros setores e ficaram longe dos recordes gerais de 2003. Países asiáticos dão as boas-vindas ao Ano da Serpente na celebração do início do Ano Novo Lunar. E uma orquestra do Paraguai utiliza lixo para montar instrumentos sustentáveis, uma estratégia para atrair jovens da região de Catelga. O Jornal Mundial está começando. Um tumulto no festival religioso Kumbh Mela na Índia deixou pelo menos 15 mortos e muitos feridos. O encontro é considerado o maior do mundo e deve atrair cerca de 400 milhões de fiéis esse ano. Várias pessoas morreram pisoteadas em Prayagraj, cidade do norte da Índia, onde acontece a peregrinação hindu de Kumbh Mela, que deve atrair um total de 400 milhões de fiéis. Nem as autoridades locais, nem as forças de segurança emitiram um balanço do incidente, mas há relatos de muitos feridos, vários com gravidade. Este grande evento religioso, apresentado como a maior concentração humana do planeta, reúne a cada 12 anos multidões de fiéis hindus, que se banham na confluência de 2 rios sagrados para limpar seus pecados. Perto do local do incidente, dezenas de parentes aguardavam por notícias das vítimas. O gabinete do primeiro-ministro indiano nacionalista hindu Narendra Modi divulgou um comunicado expressando as mais profundas condolências às famílias das vítimas. A quarta-feira era um dos dias mais importantes do festival. De acordo com os rituais, homens sagrados com túnicas de cor de açafrão deveriam liderar milhões de pessoas em uma procissão até a confluência dos rios sagrados, Ganges e Yamuna. O governo local de Uttar Pradesh informou que, embora este ritual tenha sido cancelado, milhões de pessoas se banharam nas águas sagradas durante toda a manhã. Segundo a tradição hindu, este banho permite limpar os pecados e liberar a pessoa do ciclo de renascimentos e reencarnações. O governo Modi fez uma grande campanha de promoção do festival, que foi apresentado como a maior concentração de pessoas da história, com a previsão de 400 milhões de participantes, entre os dias 13 de janeiro e 26 de fevereiro. O presidente Lula se reuniu com seus ministros nesta terça-feira para tratar do acolhimento aos brasileiros repatriados dos Estados Unidos. Os principais objetivos do governo são garantir que haja respeito aos direitos humanos no processo de deportação e ajudar os cidadãos a se restabelecerem no Brasil. O governo do Brasil disse nesta terça-feira que vai trabalhar com os Estados Unidos para que as deportações de cidadãos brasileiros atendam os requisitos mínimos de dignidade, após se queixar do tratamento dado pelas autoridades americanas a um contingente de 88 brasileiros. O primeiro grupo de imigrantes brasileiros deportados no segundo mandato do presidente Donald Trump chegou em um avião americano na noite de 25 de janeiro a Manaus. Os repatriados estavam nos Estados Unidos em situação irregular. Muitos deles contaram que não receberam água, foram algemados nos pés e nas mãos e impedidos de utilizar o banheiro durante o trajeto. De discutir formas de tratar o tema daqui para diante e de se discutir com as autoridades americanas que as deportações para eles, repatriação para o Brasil, sejam feitas atendendo os requisitos mínimos de dignidade, respeito aos direitos humanos, a atenção necessária aos passageiros numa viagem dessa extensão. Que a gente possa trabalhar para garantir que famílias não venham separadas e que esses passageiros tenham boas condições de água, alimentação, inclusive de temperatura. O Brasil descarta enviar seus aviões aos Estados Unidos para trazer brasileiros deportados.
Subiu para 32 o número de municípios que declararam situação de emergência em decorrência das chuvas em Mato Grosso, conforme um boletim divulgado pela Defesa Civil nesta terça-feira. Outros 8 estão sob monitoramento. A decisão foi tomada após as fortes chuvas causarem diversos problemas nos municípios, como ruas inundadas, carros atolados, árvores caídas, pontes destruídas e famílias desabrigadas. Entre as medidas permitidas após o decreto de emergência e a autorização para desapropriação de áreas afetadas, dispensa a licitação para a aquisição de bens necessários ao atendimento da situação. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o acumulado de chuvas no estado do início de janeiro a esta terça-feira foi de 244 milímetros. De acordo com o governo, os municípios monitorados estão classificados como status de atenção por terem sofrido com os problemas causados pelas chuvas, mas não estão na situação caracterizada como emergência, como é o caso de alagamentos. Uma moradora de Teresina, a dona de casa, Silmar Araújo, viveu momentos de desespero na última segunda-feira, quando teve sua casa inundada por esgoto e fezes devido a uma obstrução na rede de esgotamento do bairro Gurupi, zona sudeste. Ela gravou um vídeo mostrando o estado insalubre do local e divulgou nas redes sociais. No vídeo, ela passa pelos cômodos alagados e exibe os móveis que estavam no chão e foram danificados. A mãe de Silmar, uma idosa de 65 anos, tenta tirar o excesso de esgoto com um rodo. Em nota, a Águas de Teresina, empresa responsável pelo esgotamento sanitário da capital, informou que a obstrução na rede já foi sanada. Além disso, ofereceu suporte à família e garantiu os reparos necessários que estão em andamento. Veja a seguir, o Japão teve um recorde de suicídios entre os estudantes no ano de 2024. E países asiáticos dão as boas-vindas ao Ano da Serpente em uma celebração. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O jornal New York Times informou que o governo dos Estados Unidos revogou uma extensão do status de proteção a 600 mil venezuelanos. O novo presidente Donald Trump também cortou o financiamento governamental para cirurgias de transição de gênero em menores de idade. Trump também convidou o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, para uma reunião na Casa Branca na próxima terça-feira. O governo do presidente Donald Trump revogou uma extensão do status de proteção temporária TPS para 600 mil venezuelanos, medida que permitia a permanência nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo jornal New York Times. O ex-presidente Joe Biden havia prorrogado o TPS por mais 18 meses, pouco antes de passar o poder para Trump, que prometeu efetuar deportações em massa de migrantes. Segundo o New York Times, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, revogou na terça-feira a decisão de Biden. O TPS é concedido a estrangeiros que não podem retornar com segurança aos seus países, por motivos de guerra, desastre natural ou outras condições extraordinárias. Também na terça-feira, a Casa Branca emitiu um decreto de Donald Trump, que acaba com o financiamento governamental para cirurgias de transição de gênero em menores, e promete se opor a elas por meio de todos os mecanismos legais possíveis. Entre as pessoas que se identificam como transgênero nos Estados Unidos, que chegam a 1.600.000, mais de 300 mil têm entre 13 e 17 anos, e mais de um terço delas vivem em estados que proibiram os procedimentos médicos para a transição de gênero. Os dados são de um estudo do Instituto Williams, grupo de reflexão da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Donald Trump travou uma batalha contra a população LGBTQIAP+, desde que assumiu a presidência. Um de seus primeiros decretos foi reconhecer apenas os sexos masculino e feminino.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma reunião na Casa Branca. O encontro será no dia 4 de fevereiro. A informação foi divulgada pelo gabinete do premier israelense nesta terça. O comunicado ressalta que o premier é o primeiro líder estrangeiro a ser convidado para a Casa Branca durante o segundo mandato do presidente Trump. O anúncio da reunião ocorre após o presidente americano atribuir a si mesmo os louros pelo acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza. O acordo de trégua foi selado após meses de negociações indiretas, com a ajuda de Estados Unidos, Egito e Catar. Após a entrada em vigor do cessar-fogo, Trump propôs uma iniciativa para o que chamou de limpar a faixa de Gaza e enviar os palestinos para o Egito e a Jordânia. A proposta foi rejeitada com veemência por Egito, Jordânia e pelos governos europeus. Durante o primeiro mandato, Trump afirmou frequentemente que Israel nunca tinha tido um amigo melhor na Casa Branca. Mas a relação entre Trump e Netanyahu esfriou brevemente depois que o premier israelense parabenizou Joe Biden pela vitória nas eleições presidenciais de 2020. Trump, que afirma sem provas ter vencido as eleições de 2020, acusou Netanyahu de deslealdade, informaram na época vários meios de comunicação. Após tomar posse em janeiro, Trump anunciou que permitirá a entrega a Israel de bombas de 900 quilos. Netanyahu agradeceu ao republicano por fornecer a Israel o que chamou de ferramentas necessárias para se defender. Hora de nós sabermos da previsão do tempo com Marcelo Marques. Boa noite, o que você traz, Marcelo? Oi, Alice, boa noite para você, para o Gabriel e boa noite para você. O tempo vai fechar, dia terá chuva forte, raios e rajadas de vento. As 5 regiões brasileiras terão um dia de instabilidade climática, com precipitações fortes e abrangentes. No sul, áreas de instabilidade continuam se espalhando por todos os estados da região, com a previsão de pancadas de chuva de forte intensidade e raios entre o centro-norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, especialmente a partir da tarde. Nas áreas mais ao sul do território gaúcho, as precipitações serão mais isoladas. No sudeste, o tempo segue mais nublado, com pancadas fortes de chuva no interior de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde não se descarta o risco de temporais. No Espírito Santo e no norte e no nordeste mineiro, predomínio de tempo firme com variação de nebulosidade. No centro-oeste, tempo instável com pancadas de chuva em todos os estados da região. As precipitações devem ganhar intensidade a partir da tarde em Goiás, Mato Grosso do Sul e leste do Mato Grosso. Temporais, raios e rajadas de vento podem ocorrer nessas áreas. Já na parte noroeste do Mato Grosso, a chuva será isolada, mas pode ter forte intensidade, acompanhada de trovoadas. Na região nordeste, tempo instável e com aumento de nuvens desde o Ceará até o Maranhão, além do interior da Bahia e de Pernambuco, onde a chuva pode ocorrer a qualquer momento com forte intensidade. Na faixa leste, desde o Rio Grande do Norte até Alagoas, o sol predomina, mas há previsão de pancadas de chuva na parte da tarde. Na região norte, a combinação de calor com a alta umidade continuará favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva intercaladas, com períodos de melhora em toda a região. No Amapá e no norte do Pará, a zona de convergência intertropical, ZECIT, contribui para a formação de temporais localizados. Alice, Gabriel. Obrigada pelas suas informações, Marcelo. Boa noite para você. Os suicídios no Japão estão diminuindo e ficaram longe dos recordes gerais de 2003, mas os números entre estudantes cresceram. As cifras chegaram a 527 em 2024, um recorde. O Japão registrou em 2024 um número recorde de suicídios entre estudantes, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira. As cifras entre alunos do ensino fundamental e médio subiu para 527 no ano passado, após 513 casos em 2023. O total de pessoas de todas as idades que cometeram suicídio caiu 7,2% para pouco mais de 20 mil, longe do recorde de 34.427 casos de 2003. O número de suicídios entre as pessoas com menos de 20 anos, incluindo os estudantes, registrou uma leve queda em relação a 2023, de 810 para 800 em 2024.
O vice-chefe de gabinete do governo japonês afirmou que o assunto é tratado com muita seriedade e que mais medidas vão ser tomadas para criar uma sociedade em que ninguém se sinta pressionado a tirar a própria vida. O número de suicídios entre adolescentes geralmente aumenta no Japão no final das férias de verão, entre agosto e setembro, o que leva o governo e a imprensa a intensificarem os apelos para que os jovens procurem ajuda. Estudos mostraram que os adolescentes enfrentam uma série de pressões no Japão relacionadas aos estudos, bullying, relacionamentos, escolha de carreira e saúde. Milhões de pessoas na Ásia dão as boas-vindas ao Ano da Serpente nesta quarta-feira, na celebração do início do Ano Novo Lunar. O tradicional período de festas inclui um movimento extraordinário de bilhões de viagens previstas. Centenas de milhões de pessoas na Ásia celebram nesta quarta-feira o início do Ano Novo Lunar, com jantares de família, fogos de artifício e desejos de prosperidade para encerrar o Ano do Dragão e dar as boas-vindas ao Ano da Serpente. A China tem 8 dias de feriado devido ao Festival da Primavera, um período tradicional de viagens, durante o qual as estações ferroviárias ficam lotadas de pessoas que visitam as famílias, um movimento que pode bater um recorde este ano. Nossos desejos durante este Ano Novo Lunar são baseados no Ano da Cobra de Madeira. Isso se reflete na humildade, então nossos desejos não são grandiosos. Só desejamos que estejamos protegidos das doenças e dos perigos, para que nosso país seja pacífico e próspero. Venho aqui para pedir bênçãos, esperando prosperidade e felicidade em Taitung, para que todos tenham vidas satisfatórias. Também queria acalmar minha mente depois de um ano cheio. É uma oportunidade para encontrar paz interior, estender as bênçãos para os outros e desejar o bem para mim. As ruas, shoppings, prédios comerciais e residências são decoradas com faixas vermelhas que se acredita que afastam o mal em grande parte do leste e sudeste da Ásia, até em países como Coreia do Sul, Singapura, Vietnã e Tailândia. No período tradicional de 40 dias antes, durante e depois do Ano Novo Lunar na China continental, quase 9 bilhões de viagens estavam previstas entre as províncias por todos os meios de transporte. Uma orquestra paraguaia é sucesso pelo jeito diferente de fazer música. Em Assunção, um projeto criado para atrair jovens da região pobre de Cateura usa lixo de um aterro sanitário para montar instrumentos totalmente sustentáveis. Qual a relação entre lixo e música? Itens jogados em um aterro sanitário em Assunção, no Paraguai, podem virar um instrumento. Latas de combustível ou de tinta, caixas de frutas, canos de água e outros resíduos dão forma a violinos, violões e flautas. O diretor da Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura, técnico ambiental e músico Fábio Chaves, foi trabalhar no aterro sanitário há 18 anos e começou a ensinar às crianças da comunidade. A ideia era atrair os menores em situações difíceis no bairro perigoso. Ele não imaginava que nasceria a peculiar orquestra de 60 pessoas. Nesta comunidade, por supuesto, a característica era o reciclado da basura. Nessa comunidade, é claro, a reciclagem de lixo era uma prática comum, então usamos esse mesmo princípio para construir instrumentos musicais, como uma opção para as crianças aprenderem. Nesses 18 anos, conseguimos montar uma escola de música e criar uma orquestra com instrumentos reciclados que claramente atraiu a atenção do mundo inteiro, não só pela curiosidade dos instrumentos, mas também pelo talento que esses jovens têm em transformar lixo em música. Talento e a destreza que têm estes jovens e niños em transformar a basura em música. O grupo, formado por jovens de famílias pobres da região de Cateura, já foi convidado pela embaixada de seu país no Reino Unido para tocar em Londres para mais de 200 diplomatas, parlamentares e empresários. O diretor explica que a renda vem dos concertos e parte dela é investida na comunidade do aterro sanitário e nas crianças que frequentam a banda. Aprendem praticamente desde zero com nós, em sua maioria. Eles aprendem praticamente do zero e ganham uma vaga na orquestra. Claro, com apresentações locais, primeiro no Paraguai e na própria comunidade. Eles se candidatam para formar a banda e depois fazem turnês pelo mundo. Em Londres, estou acompanhado de 10 membros, mas são 60 que já fazem parte da orquestra e 450 que estudam música com este sistema em Cateura. 450
los que estudian música con este sistema en categoría. Os paraguaios ficaram incrédulos com os corredores do luxuoso palácio Lancaster House, em Londres, e deram um show com seus instrumentos sustentáveis. A música e o projeto de Chávez incentivam os jovens a descobrir ainda mais a arte. Fábio Chávez foi meu primeiro maestro em guitarra. Luego estudei violino. Fábio Chávez foi meu primeiro professor de violão. Depois estudei violino e ele me abriu as portas. Me disse no começo que tinha um projeto importante e daria oportunidade para as crianças realizarem seus sonhos na música. E eu achei fantástico. Estou dentro de todo o meu coração. Fizemos música e preparamos os instrumentos, mas nunca pensamos que isso criaria uma ponte que nos levaria tão longe. Preparamos os instrumentos, mas nunca pensamos criar como um puente e chegar até aqui. Em Assunção, o lixo vira arte e ainda consegue transformar a vida de muitos paraguaios. Uma iniciativa que é música para o ouvido do meio ambiente. Muito interessante, né? Sim, melhor para o meio ambiente. Nós avisamos que na sexta-feira quem apresentará o JM são os nossos substitutos, João Pedro e Vitória Maciel. No sábado nós não faremos JM por conta de uns compromissos. Mas, para compensar, né, nós faremos na sexta-feira e eles vão apresentar para pagar pelo sábado. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, ótima quinta-feira. Jornal Mundial. Oferecimento: Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.